isso, olha lá, olha lá, olha lá. Agora eu não acredito. A criança lá ficou no cachorro. Quando eu conheci o Gabo, ele já tinha comprado um lote aqui e construído uma pequenininha casa só para passar o final de semana. Quarto, banheiro, sala, uma cozinha. Só que depois que eu conheci, eu gostei muito também do lugar. E ele então foi animando e foi aumentando a casa, aumentou a casa, porque aí a gente vinha passar final de semana, todo final de semana aqui. Nós éramos amigos e nos chamávamos de irmãozinhos. Éramos 3 irmãozinhos, sabe? Porque amigos eu tinha um amigo de infância que me aproveitou, a família, muito amiga, né? E eles tinham muitos filhos, as meninas eram minhas amigas de infância. Então, eu já conhecia, ele era o padrinho também da minha irmã, eu era ainda criança, pequena e ele já era mais jovem. E depois, quando eu conheci, ele me apresentou o Gabo e nós éramos amigos. Nessa época, ele era fotógrafo. Ele tinha especialidade de fotografia na Alemanha. Ele tirava fotos de criança e casamentos. Era famoso lá em Belo Horizonte como fotógrafo. Aí eu vim passear aqui e amei esse lugar. Então, todo final de semana, quando eu estudava interna, quando eu passava um final de semana fora do internato, eu queria vir com eles para cá, como amigos. Nós começamos a namorar já quase 2 anos depois que eu já o conhecia. Porque quando me perguntaram, escuta, você acha que quando você casar com alguém, você vai poder ser amiga, chamar o Gabo de irmãozinho, ser amigo dele? Eu achei aquilo interessante, falei assim, uai, eu não vou deixar de ser amigo dele, não. E assim que começou, quando fiquei sabendo disso, eu comentei com ele e falei assim, olha, então eu estou amando você. E eu falei assim, eu também estou amando você. E começamos a namorar. Já tinha mais ou menos uns 2 anos que nós nos conhecíamos. Aí começamos a namorar, e um ano depois eu ajudava interno, né? E eles, no final do ano, quando eu estava formando no científico, e meu pai veio também, ele me pediu, meu pai, para ficar noivo, e nós ficamos noivos nessa minha formatura. Estudava interno no Colégio de Freira, Monte Calvário, em Belo Horizonte. Bom, nós começamos a namorar e ficamos noivos na minha formatura do científico, eu queria fazer medicina, e fiz o curso normal também, comecei um ano depois, porque minha mãe tinha deixado o anel de formatura, que eu entendi, aquele anel de formatura de curso normal, ela queria dizer que não para de estudar, não termina o estudo no início, vai até o final, tem um objetivo de estudar para formar. Era esse o objetivo da minha mãe, né? Para eu não parar de estudar, que naquela época o pessoal casava cedo, não estudava nem nada. Aí, como eu estudava aqui interno no Monte Calvário, e fui apresentada por um grande amigo, as famílias eram muito amigas lá de Jacinto, onde eu nasci, e ele estava morando aqui em Belo Horizonte, e para estudar também, né, ele estudava no Colégio Arnaldo, me apresentou o Gabo, né? E por isso que eu fiquei conhecendo o Gabo. Ele era fotógrafo de criança, famoso em Belo Horizonte, ele fez especialidade em fotografia infantil na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial, que eles saíram da Hungria, que a Rússia invadiu a Hungria, e eles, por sorte, chegaram em Debrecen, onde meu sogro, eles estavam saindo, o exército estava saindo da Alemanha, da Hungria para a Alemanha. Foi aí que eles entraram e foram para a Alemanha, foram juntos com o exército. Meu sogro era aviador naquela época de bombardeio. Ele bombardeava e o outro, mas tinha que saber pilotar. Porque, inclusive, um aviador que estava dirigindo o avião para bombardear a Rússia,
ele recebeu um tiro e quem teve que pegar a direção do avião, o voo do avião, foi meu sogro, sabe? Isso foi uma história assim, sabe? Agradecendo a Deus, porque poderia ter morrido naquela época, né? Então, encontraram em Debrecen, porque ficaram sabendo que meu sogro estava lá, e foi a sorte porque eles estavam indo para a Alemanha, porque a Rússia estava invadindo a Hungria. Então, eles foram com o exército, entraram, como Debrecen é perto mais ou menos perto de Budapeste, eles foram para Budapeste, que é a capital da Hungria, né? E eles moravam em Debrecen. Eles saíram de Debrecen para Budapeste, para a capital da Hungria. Então, eles foram em Budapeste pegar algumas coisas mais importantes, joia, algumas roupas, agasalhos, coisas assim mais de utilidade, mais necessária. E foram com o exército, saíram da Hungria e foram para a Alemanha. Foi aí que, graças a Deus, salvou a vida, né? Porque ali eles moraram 4 anos, aí a guerra também terminou, mas quem voltou, os militares que voltaram para a Hungria, e como a Rússia tinha invadido a Hungria, todos os militares foram executados. Os filhos separados da mãe para poder ser doutrinados, né, de comunismo, para o comunismo. Então, mães perderam seus filhos, filhos perderam seus pais, suas mães, os pais que eram do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, que voltaram para a Hungria, foram executados. Então, foi uma história muito triste. E a sorte foi que estava vindo um navio para o Brasil e meu sogro resolveu pegar esse navio, tinha vaga, perguntou se ele queria vir para o Brasil, quiseram. 4 anos depois que moraram na Hungria não, na Alemanha, eles vieram para o Brasil, ficaram no Rio, e do Rio vieram morar em Belo Horizonte. Como o Gabo era fotógrafo, fez fotografia, ele começou a tirar fotos aqui, até num lugarzinho, num quartinho bem pequenininho, que não tinha condição ainda de ter um estúdio, né, bem montado. Depois ele montou um estúdio de fotografia no edifício Caiaca, muito bom. Foi considerado o melhor fotógrafo de criança de Belo Horizonte, famoso, sabe? Foi nessa época que ele voltou para o Brasil, veio para morar em Belo Horizonte e abriu na própria casa, num quartinho, ele tirava fotos. E aí foi ganhando devagarinho dinheiro, guardando, juntando, e alugou um lugar melhor no edifício Caiaca, onde ele se tornou verdadeiramente conhecido em Belo Horizonte como o melhor fotógrafo de criança. Ele tirava fotos de criança e de casamentos famosos aqui de Belo Horizonte. Ele foi um fotógrafo muito conhecido em Belo Horizonte. E foi nessa época que eu conheci o Gabo. Fomos amigos durante 2 anos. E depois disso, uma minha amiga falou: você acha que você casando com outra pessoa, você pode continuar amiga do Gabo? E como você é agora? Eu disse: mas nós nos consideramos irmãos. Eu disse: mas ele não vai aceitar isso. Ela falou a mesma coisa com o Gabo. Então isso nos alertou que a gente já estávamos amando um ao outro, porém nem estávamos sabendo disso, considerávamos irmãos. E começamos a namorar. Eu até achei, quando o deu o primeiro beijo, eu achei que eu estava cometendo um incesto. Porque ele era meu irmão de coração, né? Aí foi quando ficamos noivos. E ele então já tinha também conhecido essa região aqui de Lagoa dos Mares. Já tinha comprado o terreno, né? E eu vim para cá com ele de vez em quando, no final de semana, quando eu estava interno no Colégio Monte Calvário. Estudava, quando saía para passar o final de semana fora do colégio, eu vinha para cá. E nas férias também, eu vinha passar aqui, não com ele sozinho, vinha com a família dele, inclusive minha prima. A gente não tinha nada, relacionamento íntimo, não. Antes do casamento, não. Ele me respeitava, inclusive a gente vinha com a família dele, eu ainda trazia minha prima para ficar comigo aqui no sítio, aqui na Lagoa dos Mares. A vista era maravilhosa. Não tinha planta na lagoa, não tinha
sujeirada que tem agora, mas agora, graças a Deus, começaram a tirar os matos. E sabe, eu era tão louca, quer dizer, quando casei com o Gabo, quer dizer, fui estudar em Itabira para terminar o último ano, porque como noiva, meu pai falou, noiva você não pode morar na mesma cidade do noivo. Eu já tinha terminado o científico, fui terminar o terceiro ano normal, que eu fazia os 2 cursos juntos, em Itabira. E ele só ia uma vez por semana me visitar. Aí quando nós casamos, eu comecei a ter meus filhos, daquela época a gente não tinha anticoncepcional, graças a Deus, porque tenho meus 4 filhos, todo ano eu tinha um filho, eu tenho uma que fica uma semana com a mesma idade, a mais velha e a segunda. Então minha filha mais nova eu tive 4 filhos. A mais velha uma mulher, a segunda uma mulher, a terceira meu filho, e a 4ª também uma menina. Éramos Elguinha, Cláudia, Gabo, Neto e Patrícia. Então, a gente saía, a lagoa era limpinha, a gente nadava. E eu era tão louca, porque eu era muito nova, todos sabiam nadar. Mas com a minha filha, com 4 anos de idade, a gente atravessava nadando essa lagoa aqui. Ia com um cachorro que falava, o rabo, Tasso. O Tasso vinha e jogava o rabo, ela pegava o rabo. E uma boia que ela ia empurrando com a cabecinha para quando estivesse cansada, mas não, a gente atravessava a lagoa. Isso, e a lagoa muito funda. Muito funda. Ali não dava para nem sei quantos metros de profundidade. Então, é isso. E a lagoa era totalmente diferente do que é hoje, sabe? Essas plantas, essa orla mal cuidada, mas parece que agora a prefeitura parece que já está tomando alguma providência, graças à pessoa, né, que está gravando esse vídeo aqui, comentou que a lagoa está muito mal cuidada. Começaram a limpar aqui na frente, cortando os matos e retirando os matos. Olha, eu gosto muito de lugar assim, onde a natureza tem o ar puro, sabe, lugar tranquilo. E eu estava com minha filha, já estava naquela época com 6 meses de idade, a gente vinha passar aqui, eu ficava tranquila porque ela respirava esse ar puro. Então eu resolvi, quando ela estava com 7 meses ou 8 meses mais ou menos, eu falei, eu quero morar na Lagoa dos Mares, porque ali minha filha vai respirar um ar puro. E estava grávida da segunda. Estava de novo grávida, nem sabia, naquela época a gente nem sabia se era homem ou mulher. Mas nasceu uma menina. Então eu falei assim, eu quero morar na Lagoa dos Mares, que lá é um lugar muito gostoso para criar os filhos. Não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, nada, era uma roça, era um mato, né? E realmente nem dividido aqui em loteamento não era. O Gabor comprou esse terreno na mão de um fazendeiro, mas ele que arranjou um topógrafo para fazer. Aí esse fazendeiro queria dividir, fazer loteamento, e ele indicou um topógrafo que fez o loteamento. Mas aqui era só mato, árvore, não tinha nada, nem estrada, nem nada, sabe? A gente vinha por uma estrada ruim que chegava em Tavares, de Tavares a gente... Era horrível, tinha às vezes até que parar e tirar coisas do meio do caminho para poder passar. Aí depois que foi feito esse ligamento de Lagoa dos Mares com Tavares, Confins, aí graças a Deus tivemos estrada, mas não tinha nada. E aí essa ladeira aqui, quem também providenciou da 424 para cá foi o Gabo, e ligando a energia elétrica de Pedro Leopoldo para Lagoa dos Mares. Mas isso a gente já tinha morado aqui há alguns anos. Já tinha todos os meus filhos, não tinha luz. E o que eu fazia? Eu ia lavar minhas vasilhas lá na água, lá na lagoa. Colocava tudo dentro de um balde e ia lavar lá. E roupa eu esfregava, botava de molho, no dia seguinte entrava no barco e enxaguar no meio da lagoa. Para mim era até muito divertido, porque eu era jovem naquela época, tudo para mim era diversão. Enquanto as crianças dormiam depois do almoço, eu ia para a lagoa, enxaguar roupa, lavar vasilha, era isso que era a minha vida aqui. Era a vida
de selvagem mesmo, de índio. Eu tinha levado uma vida de índio. Também sou descendente de índio, né? Minha bisavó era índia. Mas depois ficamos uma semana, quando conseguiram colocar os postes, trazer energia elétrica para cá, ficamos sem energia durante uma semana para poder ligar para as casas, para todas as casas, moradores aqui que estavam sem energia elétrica ainda, sabe? Agora a água, não, a água nós tínhamos poço artesiano a vida inteira, até quando a Copasa colocou, acho que a prefeitura, o prefeito de Confins mandou colocar a água aqui anos depois, o Gabo também quis colocar, porque é bom ter, né? Mas é usar o poço artesiano. A gente sempre usamos com 100 metros de profundidade, a água muito boa, sabe? Foi a vida assim muito difícil, mas devagar foi melhorando, melhorando. Hoje está virando aqui um bairro Lagoa dos Mares, esse bairro de Confins. Já tem muitas casas, muitos moradores, as ruas calçadas, estão já cuidando. Agora, a orla da lagoa está realmente precisando de um bom trato. E a lagoa cheia de planta em cima da água, que aí agora nem a vista linda que a gente tinha, só de vez em quando que a gente consegue ver a água, mas a maioria, as plantas tampam tudo. A vista que nós tínhamos aqui era a coisa mais linda. Por causa dessa vista, foi que o Gabor comprou o lote aqui. Porque não tinha nada, era só mato, mas a vista era linda. Mas se Deus quiser, realmente a informação que estamos tendo é que a orla da lagoa vai ser arrumada e que é muito importante tirar todas essas plantas que tiraram a vista da lagoa. Agora a gente só vê planta em cima da água, não vê mais quase nada. De vez em quando o vento toca as plantas, encosta lá, a gente vê, mas essa vista linda, porque pelo qual o Gabor comprou o lote aqui, que era linda, maravilhosa, ele comprou por causa da vista da lagoa, a gente nós já não temos mais. Mas a informação que nós estamos tendo é que vai ser toda retirada essa planta e vai ser arrumada a orla da lagoa. Vai ser mudar a vista aqui de novo. Vai voltar o que era antes. Eu fiquei sabendo que a professora que dava aula aqui em Confins não tinha nem o 4º ano primário, mas graças a Deus ela conseguiu ensinar os alunos a ler, escrever, mas eles não podiam terminar o 4º ano porque ela não tinha um curso normal. Aí as crianças tinham que ir a pé de Tavares para São José da Lapa ou Vespasiano para fazer o 4º ano primário. Quando eu fiquei sabendo disso, falei, puxa vida, eu tenho um curso normal. É triste ver as crianças andando a pé, criancinhas, para terminar o curso primário aqui, pegando estrada, perigoso, né? Até perigoso, pegando caminho. Não era nem estrada direito, era caminho que chegava em Vespasiano ou São José da Lapa. Aí o que eu fiz? Eu fui dar aula, como eu tinha um curso normal, e eu tinha uma prima que era secretária do secretário de Educação. Então, o que eu fiz? A escola não tinha o perfil de uma escola estadual. Mas como eu expliquei para ela a situação, que era muito triste, porque as criancinhas, para fazer o 4º ano, tinham que ir a pé, porque não tinha nem estrada para chegar lá, era de caminho, podia encontrar com animal, era perigoso, cobra, era perigoso para as crianças. Então, ela conseguiu oficializar a escola e eu dei aula aqui. E na época fiquei grávida, acho que eu dei aula aqui uns 2 anos, mas quando eu ia passar, eu tive que parar porque eu estava grávida, meu marido falou assim, agora você tem que parar. E eu também tive informação de que tinha uma moça que tinha acabado de tirar o curso normal, então procurei essa moça, passei para ela, chama Terezinha, passei para ela a aula para ela, né, a escola para ela, que ela tinha que assumir a responsabilidade como professora formada em curso normal, dar aula para o 4º ano, e as crianças não tiveram que voltar a caminhar a pé para
outro lugar para fazer o 4º ano primário. Uma semana depois nasceu meu filho. Eu ia ter meu filho no meio da estrada, mas graças a Deus ficou tudo certinho. Aí depois começaram a modificar a escola, aumentaram, como as crianças já não precisavam sair, já a escola, então devagarinho a prefeitura foi construindo, aumentando a escola, então tem agora uma escola muito boa aqui, construída. Então, Laudênia, o que a senhora acha que precisa melhorar aqui na cidade de Confins? Ô, Gustavo, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, a limpeza da lagoa, a orla da lagoa, mas uma coisa muito importante também, a condução, isso que chama pública, né? Quer dizer, ônibus, o transporte público está faltando. Porque a gente, para chegar em Tavares, tem que caminhar a pé. Para ir lá tem posto de saúde, Confins tem uma assistência médica muito boa, mas para chegar lá, se não tem que ter carro, como é que a gente vai? Tem que ir a pé ou ir alugar carro, sabe? Ou ficar horas e horas esperando um ônibus lá em Tavares que vai para Confins, entendeu? Está precisando realmente o transporte público. Esse está fazendo muita falta. Laudênia, muito obrigado por você ter recebido a gente na sua casa. Foi um prazer muito grande conhecer um pouco da sua história aqui no bairro, um pouco da história da sua família. Pode ter certeza que nós vamos estar aí juntos, trabalhando pelo bairro Lagoa dos Mares e por essa reforma. Eu que tenho que te agradecer, sabe por quê? Porque me fez lembrar de uma história antiga de vida que eu vivenciei aqui nessa região, sabe? Então, vai ser a história. Aquele é um matagal, não tinha nada. Foi construído, agora está desse jeito aqui, ó, que está precisando arrumar. Já está mais simples do que foi antes. Né? Agora, se Deus quiser, vai se arrumar. Oh, meu Deus, obrigado. E vocês me têm lembrado dos velhos tempos. Tá? Muito obrigada.